Em um mundo onde a produtividade é valorizada o tempo todo, descansar tem feito muitas pessoas se sentirem culpadas. Mas e se eu te disser que o descanso não é uma fraqueza, mas é um princípio bíblico e também uma arma espiritual? Hoje eu quero falar com você sobre o descanso em Deus. Nós vivemos numa cultura onde valoriza muito a produtividade, o bater metas diariamente, a estar sempre ocupados. Muitas das vezes, o funcionário que é mais valorizado é aquele que chega super cedo e vai embora bem tarde. Mas o descanso, ele sempre fez parte dos planos de Deus. No princípio, quando Deus criou o mundo, no sétimo dia ele descansou. E ele descansou não porque ele precisasse, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, mas porque ele queria nos deixar esse exemplo. O descanso, ele é um princípio e não uma opção. No deserto, Deus prova o povo de Israel. Ele orienta que no sexto dia o povo recolhesse o maná para 2 dias, como um teste de obediência e confiança. Porém, alguns não obedecem e isso desagradou profundamente a Deus. O descanso também é confiar que Deus vai prover. Eu vivi isso esses dias. Eu estava vindo de uma maratona intensa de jejum e orações na madrugada. Então, eu acordava de madrugada para orar e eu continuava a minha rotina normalmente. Depois que orava, eu já emendava e ia ler a Bíblia, que é um dos melhores horários para ler a Bíblia, é de madrugada, porque você não tem interrupção nenhuma, não tem barulho, o único barulho é do canto dos passarinhos lá fora. É o melhor horário, assim, para você se concentrar mesmo, para você mergulhar na palavra de Deus. E depois disso eu continuo a minha rotina normalmente. Eu vou treinar, vou correr. Só que chegou um dia que eu estava muito esgotada. Sabe aquele dia que você não quer de jeito nenhum? O celular despertou de madrugada e eu não queria de jeito nenhum acordar. Meu corpo estava esgotado. Mas mesmo assim eu levantei porque eu fiz um propósito com Deus. E quando a gente faz um propósito com Deus, nós temos que ser fiel e cumprir. E só que daí eu fiz a minha oração e quando eu fui para pegar a Bíblia para ler, o Senhor me falou: "Filha, hoje você pode voltar a dormir. Você precisa descansar", porque eu estava extremamente esgotada depois de vários dias tendo aquela rotina ali, até cumprir o meu propósito que eu fiz com Deus. E muitas das vezes o cansaço ele se manifesta em desgaste, em irritação, e isso pode abrir brechas para o inimigo entrar na nossa vida. Então, o Senhor, percebendo aquilo, ele falou que eu poderia voltar a dormir aquele dia. Então, eu voltei para a cama, dormi bastante, descansei, voltei renovada, revigorada. Acordei totalmente renovada, com ânimo, com alegria e até mesmo com mais disposição para estar com Deus. E quando nós descansamos, nós declaramos que somos dependentes de Deus, que não estamos vivendo pela força do nosso próprio braço. Cada noite que nós dormimos é um ato de entrega, é dizer: Deus, eu confio que o Senhor continua cuidando de tudo, provendo, mesmo enquanto eu descanso. Abraçar o sono não é só reconhecer
os nossos limites, é também reconhecer o cuidado ilimitado de Deus. Nós somos criaturas finitas, cuidadas por um Deus infinito. Na cultura judaica, o dia começa à noite. O dia deles começa logo quando começa a entardecer, já começa um novo dia para eles. Ou seja, eles começam o dia descansando. E mesmo no escuro, Deus está trabalhando. Ele está curando, ele está protegendo, ele está provendo, ele está guardando, mesmo quando você não vê, mesmo enquanto você descansa. Nós temos o exemplo de Jesus, que dormia lá no fundo do barco em meio à tempestade. E isso não era descuido, isso era uma forma dele mostrar como ele confiava em Deus. Ele nos ensinou que é possível sim descansar, mesmo em meio ao caos, quando não descansamos o suficiente, somado a uma má alimentação, que eu quero fazer também um vídeo com relação a essa questão da má alimentação, o quanto a alimentação influencia também no nosso espiritual, mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo e agora eu vou focar nesse vídeo com relação ao descanso. Então, quando a gente não dorme bem, não se alimenta bem, isso pode sim abrir brechas espirituais. Nós ficamos vulneráveis, principalmente na mente. Nós temos um outro exemplo de Elias, quando ele enfrentou aqueles 850 profetas de Baal e de Aserá sozinho. E logo depois Jezabel lança uma palavra contra ele. E aquilo abala profundamente Elias. Às vezes a gente fica pensando, mas por que Elias enfrentou 850 profetas sozinho? E depois, por conta de uma palavra de Jezabel, ele ficou totalmente abalado, porque Elias ele estava cansado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ele tinha acabado de sair de uma batalha espiritual. Ele achava que estava sozinho naquela guerra. Ele estava, um povo em geral, estava passando por um momento de seca. Ele estava abalado fisicamente por conta da caminhada e por isso ele se sentia tão esgotado. O cansaço, ele distorce a realidade. E quando a alma está cansada, até o profeta mais poderoso ele pode distorcer a realidade. Elias então ele vai para o deserto fugindo de Jezabel e ele senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Olha o nível que Elias chegou. Ele perdeu a percepção da realidade por causa do cansaço. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele neste momento aparece para Elias e cuida dele. Deus não responde Elias com cobrança, ele responde com restauração. Deus dá comida, dá água, faz Elias descansar 2 vezes antes de Deus corrigir. Ele restaura, ele dá o descanso. De todo esse vídeo, eu quero que você guarda uma coisa no seu coração. O descanso é uma arma espiritual. Aqueles dias que você está sentindo totalmente esgotada ou que você precisa tomar uma decisão importante ou que você está tendo ali algum conflito com uma pessoa próxima e que você está totalmente cansada, esgotada, às vezes sentimos até mesmo perdidas quando estamos extremamente cansados e o inimigo ele se aproveita muito disso. Então, nesses momentos, faça uma coisa, vá descansar. Tira um dia para você dormir bem, para descansar.
estar bem, para se alimentar bem. Então, só depois você toma uma decisão, só depois você resolve aquela questão que precisa ser resolvida. A restauração física e emocional te prepara para ouvir Deus de novo. E esse vídeo falou com você, eu peço que você compartilhe com mais alguém que precisa ouvir e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, beijos, tchau, tchau.